começando pela TV Grandourados, Canal 9, o programa A Hora H. Uma proposta diferente, com discussões, debates e curiosidades sobre temas da nossa realidade. E o tema discutido pelo programa de hoje é a diversidade. Nós vamos conhecer a Associação GLBT, que funciona há 6 anos em Dourados. O que é e como funciona, qual é a proposta. Vamos receber a coordenadora do projeto aqui no nosso programa. A Hora H está no ar. Homofobia é o termo utilizado para identificar a aversão à discriminação contra homossexuais. Em Dourados existe uma associação que luta pelos direitos dessa classe e defende projetos a favor desse público. Confira a matéria. Promover a cidadania e defender os direitos do público GLBT. Essa é a missão do Centro de Referência em Direitos Humanos e Combate à Homofobia, que já existe há 6 anos na cidade de Dourados. GLBT classifica o grupo dos gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. A GLBT é uma organização não governamental que está instituída desde 2004 no nosso município de Dourados, e ao longo desses anos a gente vem trabalhando com projetos na área da educação, na área da saúde, cidadania e direitos humanos. Nós temos um projeto de direitos humanos do governo federal para trabalhar com a população LGBT no combate. O nome é combate à homofobia, mas eu acho que combate é uma palavra muito forte, né? Pesada. Então a gente pelo menos minimiza com essa situação para não aumentar mesmo o preconceito, a discriminação e a violência na população LGBT. O projeto viabiliza o acesso aos serviços e às informações que muitas vezes se tornam restritos devido à discriminação e à falta de informação da população e do próprio grupo. Então, vendo que essa população é muito vulnerável à discriminação, o Centro de Referência vem a calhar mesmo ajudar essa população que é carente desse tipo de preconceito. Eu converso agora com Hudson Rosa de Assunção, mais conhecido como Cláudia, que é a presidente da Associação GLBT em Dourados. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Cláudia, como que surgiu a proposta, a criação da Associação GLBT em Dourados? Qual é a visão de vocês aqui? Na época, em 2004, a nossa maior preocupação era com a violência que a gente sofria, e não deixamos de sofrer. Violência essa que na época era muito maior, né? Claro, com certeza, em 2004. E diante disso, nesses 6 anos de trabalho, a violência diminuiu muito pouco, e a gente continua lutando para tentar minimizar essa violência, a discriminação e o preconceito, que ainda é muito grande no nosso município, né? E Cláudia, como essa classe ainda é vista pela sociedade, você acha que ainda tem todo aquele preconceito? Você acha que vocês conseguiram vencer isso ao longo do tempo? Como que tá? Qual que é a sua visão? Olha, com esse longo do nosso trabalho desses 6 anos, deu uma melhorada muito boa, entendeu? Melhorou bem, graças a Deus, a gente bate de frente, a gente não deixa passar, acontecer as coisas e deixar por isso mesmo, a gente não deixa fazer vista grossa, né? Só que ainda, a violência ainda está demais ainda. Pelo menos com a polícia a gente conseguiu amenizar, a gente fez um trabalho muito bom com a polícia, porque antigamente a polícia batia muito nas travestis, porque as travestis na verdade aprontavam mesmo, né? Mas assim, não é porque elas aprontavam, elas estavam se prostituindo, estavam trabalhando, e como prostituição não é crime no Brasil, então a polícia não tinha o poder de bater, mas batiam. E com todo o nosso trabalho a gente conseguiu fazer parceria com a polícia, então esse problema a gente não tem mais, pelo menos para nós foi uma vitória. O ano passado nós fizemos uma capacitação para a própria polícia, os policiais estavam se formando. Para nós foi um avanço muito grande, porque eu ainda comentei como que a gente vai fazer um trabalho para falar para a polícia, nós homossexuais falar diretamente para a polícia. Para mim foi uma maravilha, sabe? Ficou marcada na minha história, porque eu achava que a gente nunca ia conseguir fazer isso, entendeu? Mas o nosso comandante na época era um comandante acessível, ele aceitou a nossa proposta, a gente fez e foi muito bom. E teve um resultado, está tendo um resultado muito bom, né, para nós hoje, com o nosso trabalho. E a gente, se precisar de fazer denúncia da própria polícia, a gente faz também, a gente vai na corregedoria, não tem problema nenhum. Então, assim, as dificuldades a gente tem, né? Mas a gente não desiste, entendeu? Cláudia, como que é a participação do público GLBT de frente aos projetos que vocês desenvolvem pela associação? Olha, ainda é meio complicado ainda, porque se a gente tivesse apoio da população, do modo geral, da população LGBT, para
para sentar e a gente conversar e fazer os projetos, acho que seria bem melhor. Porque tem muitas travestis e gays homossexuais inteligentes que sabem trabalhar com projeto. Só que a maioria deles não participa, não sei se é medo, se é preconceito, porque a nossa população ela é muito reservada, entendeu? Principalmente os homossexuais, HSHs, eles são muito reservados, eles não gostam de se expor muito, porque às vezes a família não sabe, tem questão do emprego, do trabalho, então eles não se expõem muito. Então acho que a resistência maior é em relação a isso, que a gente ainda não tem grandes projetos, né, no nosso município ainda. Mas eu entendo que por causa do preconceito que ela sofre, né, e medo da violência, de ser violentada assim, de forma agressiva, né, a gente não consegue atingir da forma que a gente precisa. E na associação GLBT, onde você trabalha, onde você é coordenadora, também existem empregos fixos. Como que vocês trabalham lá? Como que é a equipe? Como que funciona o trabalho de vocês? Olha, a nossa equipe do Centro de Referência de Direitos Humanos é uma equipe formada por 8 pessoas. Uma psicóloga, assistente social, um advogado, 3 estagiários de cada serviço e o secretário que trabalha com a gente, né? Então, ela é uma equipe já preparada para poder atender a população LGBT. A gente treina primeiro a equipe, faz a seleção dos currículos, treina primeiro, aí passando numa prova que a gente aplica, é contratada para trabalhar. Porque para atender a população LGBT tem que estar acessível à população. Porque eu sempre digo assim, que uma psicóloga, não é porque ela é uma psicóloga que ela vai entender bem uma gay ou uma travesti, entendeu? Então a gente prepara e fala da forma que a gente quer ser tratada para a hora que tiver um atendimento psicossocial ou jurídico, eles estão aptos para atender a população do jeito que a gente gosta. Outra coisa, Cláudia, a Parada Gay é um evento organizado por vocês também. Você também está à frente desse projeto. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que consiste o evento? Porque ele é um evento político, ele é em prol de causas. Para nós é um ato político, né, para reivindicar direitos esses que a maioria das vezes são violados. E, então é um grito que a gente vai dar nesse dia, né? Então é um dia nosso que a gente vai para a rua para reivindicar esses direitos, falar mesmo, porque se a gente não abrir a boca, não falar, as pessoas gostam de ouvir. Então se a gente não fala, se cala diante da situação que acontece, todo dia acontece tragédia na nossa cidade. Então isso fica pior a situação nossa. A gente abrindo a boca, perdendo a timidez e saindo para a rua e falando que nós somos, em primeiro lugar, seres humanos. As pessoas têm que entender isso, que nós, em primeiro lugar, de ser travesti, ser gay, ser homossexual, seja o que for, nós somos seres humanos pagadores de impostos. Impostos esses que também a gente faz muita coisa com isso. Eu sempre gosto de falar também assim, que um batom que a gente usa, a gente está pagando imposto. Então a gente está contribuindo, né? Então a Parada da Diversidade é bom para a gente estar reivindicando e estar mostrando para a população, para a sociedade de modo geral, que nós também podemos estar inseridos no mercado de trabalho, nós também podemos voltar à escola, estudar para se qualificar e fazer um curso de qualificação. E a maioria das travestis que se prostituem ainda é porque não tem opção de trabalho por causa da falta do preconceito. E até a associação mesmo, ela insiste nesses projetos, tem aulas, tem palestras. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, as reuniões que a gente faz mensalmente lá no nosso escritório é para a gente estar incentivando mesmo elas, a que elas vão primeiramente para a escola, né? Voltar a estudar para poder se qualificar. Só que a maioria sofre muita discriminação na escola ainda. Hoje, infelizmente, a maioria das travestis transexuais ainda sofre muita violência. Eu mesmo sofri quando eu voltei a estudar, porque geralmente na escola eles não querem adotar o nome social. E já existe lei para isso, que todas as escolas são obrigadas a adotar o nome social das travestis transexuais. E não são respeitadas. Então elas param de estudar por consequência do preconceito que sofrem na hora da chamada. Então elas pedem para fazer o favor, para chamar para o nome social, mas nunca isso não acontece. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Fique com a gente, a Cláudia também vai continuar com a gente aqui e depois